Mas o valor é aquilo que você desenvolve, elabora, né, pratica, experimenta, reelabora e que vai ser, penso eu, um dos eixos fundamentais da convivência em sociedade. Porque a regra ela determina e nem sempre ela é justa. Né? Então a gente vê na Copa do Mundo, por exemplo, o gol da Inglaterra que vai lá dentro, né? Todo mundo sabe que foi um erro do juiz, mas não se voltou atrás. Agora, o que seria o fair play? Seria aquele goleiro poder dizer, olha, a bola entrou, não é? Então, por quê? Porque milhões de pessoas no mundo inteiro viram aquilo, ouviram o gol de braço do Luiz Fabiano, né? E que ele disse para o juiz assim, não foi não. Né? Se do ponto de vista da legitimidade da ação se discute se volta-se atrás ou não, é uma questão. A outra é o que aquilo representa do ponto de vista da educação e da formação. É o ganhar a qualquer custo ou ter uma atitude digna como o Guga tinha, por exemplo, nos jogos dele de tênis, que muitas vezes eu vi o Guga dizendo para o juiz que a bola tinha sido fora, mesmo com o juiz dando dentro. Né? Uma criança que assiste a uma atitude como essa fala assim, mas espera aí, importante não é ganhar? Nem sempre. Né? Mais importante do que ganhar é poder você ter a clareza e a dignidade de assumir um erro. O programa Segundo Tempo, e óbvio, o Recreio nas Férias, tem contato com regiões diversas, heterogêneas. E muitas delas, e é também uma das indicações do próprio programa, é que nós trabalhamos com regiões de vulnerabilidade social muito forte. E lá tem-se regras diferenciadas em cada uma dessas regiões. Entendê-las e, por vezes, construir novos conceitos, novos hábitos, leva com que esse profissional que vem a interagir tenha que aprender a dosar adequadamente essas condições. E nós precisamos levar essas crianças a um entendimento maior sobre regras sociais aceitas de forma plena. Como que você analisa isso? Como que entra, então, a questão do que nós poderíamos dizer em relação ao esporte, o fair play? Durante as atividades, muitas vezes, a gente observa essa tendência a buscar tirar vantagem da situação, a qualquer custo. E mais do que simplesmente reprimir essa criança, é fundamental apontar para ela por que ela faz isso. Por que você tem... Aqui a gente não está disputando quem ganha ou quem perde. E acho que com isso a gente consegue avançar em outras discussões sobre a questão do respeito. Então, quando você altera o resultado de uma atividade por conta de um erro de alguém, e esse erro não é reconhecido, nós estamos incentivando uma atitude perniciosa em outras atividades dele em sociedade. Então, ele recebe a mais o troco na padaria, por exemplo, e ele percebe que ele recebeu a mais, não é? E ele acha que aquilo é uma vantagem. Com fair play em cima, ele volta para o caixa e fala, olha, você me deu a mais. Não é? E penso que são essas pequenas atitudes que lá no fim da linha são grandes questões que estão postas para nós, que são, sem dúvida, o nó da nossa convivência em sociedade. Então, Kátia, há pouco você comentou sobre a questão do tênis de campo. O tênis de campo é uma modalidade interessantíssima, porque há um processo de formação e a gente não verifica árbitros dentro desse processo formativo, dessa competição. As crianças jogam e elas se respeitam, foi fora, foi dentro, há um aprendizado e um respeito ao próximo no processo das regras. Como que você analisa isso? Será que isso também não seria possível em outras modalidades? Então, se nós estamos aqui falando da possibilidade da mudança das regras, porque a atividade esportiva ela é dinâmica, talvez, quem sabe se com essa discussão sobre valores não se fomente a transformação, não apenas da ausência do juiz, mas, por exemplo, no basquetebol, por que não abaixar a cesta?
né, para os pequenos jogarem. Só o grandão pode jogar. Por que só o grandão? Não é? Por que não diminuir o tamanho da bola, por exemplo? Então, essas adaptações, mais do que a fuga da regra, na verdade, é a possibilidade da inclusão, que é outro valor olímpico. Não é? Então, quando a gente fala na inclusão, no respeito à diferença, pelo multiculturalismo, é essa condição que nós desenvolvemos dentro dos valores. Então, Kátia, você falou há pouco da questão multicultural. Seria importante que você aprofundasse um pouquinho para a gente o multiculturalismo como um dos valores. Quando o Coubertin pensou no olimpismo, não eram essas modalidades que a gente trabalha hoje. Para você ter uma ideia, cabo de guerra já foi modalidade olímpica, braço de ferro já foi modalidade olímpica, levantamento de halteres já foi modalidade olímpica, não é? E a construção, então, dessas modalidades, ela vai acontecendo à medida em que novas modalidades são criadas, ou são desenvolvidas, ou são ampliadas, chegando no modelo que a gente tem hoje de participação nas modalidades masculinas em 5 continentes, eu não lembro exatamente o número de países, e para as modalidades, para as femininas, no mínimo 3 continentes. Quando nós falamos disso, a gente engessa um modelo de prática esportiva, não é? E aí, o que a gente faz com o futsal? Então, a gente para de praticar futsal porque o futsal não é olímpico, não é? E os jogos indígenas? E a corrida de toras? Então, a gente vai fazer as populações indígenas jogarem basquete, vôlei para ser... Não. Então, o multiculturalismo entendido dentro da perspectiva dos valores olímpicos é o respeito às manifestações da cultura corporal de movimento dos diversos grupos sociais, não é? Então, a pelota basca, por exemplo, o boliche, não é? Quer dizer, existem inúmeras modalidades praticadas pelo mundo e que não são olímpicas, mas não necessariamente fogem dos valores olímpicos. Por quê? Porque nós observamos as pessoas buscando uma competição leal, o respeito pelo adversário, o respeito pelo árbitro, e isso independe. E veja, dentro do multiculturalismo a gente está entendendo o respeito à diferença de uma forma geral. E aí nós não só incluiríamos as populações indígenas e os estados que têm identidade cultural, mas não têm território, por exemplo, Catalunha, o País de Gales, né, a Palestina, as nossas populações indígenas, como também nós podemos incluir aí os Paralímpicos. Exatamente. Chegamos aos Jogos Paralímpicos. Você poderia esclarecer como que chegam os Jogos Paralímpicos? Então, os Jogos Paralímpicos, eles nascem como uma proposta de inclusão. Inclusão dos mutilados de guerra, da Segunda Guerra Mundial. E por quê? Porque se percebeu rapidamente que o esporte era uma forma de reabilitação bastante aceita pelos ex-combatentes e que não só proporcionavam a reabilitação física, mas que proporcionava também a inclusão social. E o desenvolvimento do esporte paralímpico tem sido muito impressionante, porque o que se observa é que a essência do valor paralímpico é o espírito de superação, a persistência, né? E a capacidade de enfrentar os obstáculos que nos dá a dimensão da coragem, não é? Então, proporcionar, por exemplo, na população não paralímpica essas dificuldades é uma forma de desenvolver o respeito pelaquela atividade dessas pessoas.